Olá pessoal, meu nome é Luciana Pereira, sou professora de História. A nossa aula de hoje será sobre a independência dos Estados Unidos, né, e tem como objetivo fazer com que você venha entender um pouco como se deu um processo dessa independência. Essa aula será dividida em dois módulos, certo? A primeira nós vamos entender um pouco como se deu o processo da colonização. A segunda, o segundo módulo será com relação ao que ocorreu para que viesse acontecer a proclamação da independência dos Estados Unidos, tá certo? Então, vai perceber o quê, gente? Que logo de imediato, que antes da independência, os Estados Unidos eram formados por 13 colônias controladas pela metrópole, que era a Inglaterra, certo? Então, dentro desse contexto do século XVIII, vai perceber que os ingleses usavam estas colônias para obter o quê? Lucros e recursos minerais e vegetais também, que não eram disponíveis onde na Europa. Então, o que acontece? Havia uma grande exploração por parte da metrópole, então por parte da Inglaterra, com relação aos impostos e taxas cobrados dos colonos norte-americanos. Isso aí vai causar o quê? Vários fatores para que venha culminar na independência norte-americana. Então, quando vocês percebem aí a imagem, vocês vão perceber, né, assim, vários degraus mostrando o processo até chegar à independência. Então tem a Guerra dos 7 Anos, o Parlamento Inglês, reação, né, o Parlamento Inglês, reação dos colonos americanos. Então foram vários processos, né, de insatisfação, de exploração que fizeram com que viesse tornar, né, essas 13 colônias independentes, se tornando assim os Estados Unidos. O que acontece? Antes, né, para a gente começar a falar sobre o processo de colonização, é melhor entendermos como se deu esse processo, certo? É importante conhecermos um pouco sobre a colonização deste território. Então, ao estudar, a gente percebe o quê? Que os ingleses começaram a colonizar a região a partir do século XVII. Então, a gente percebe o quê? Que a colônia, né, recebeu dois tipos de colonização com diferenças acentuadas, né, que foi a colônia do norte e a colônia do sul. E lembrando, gente, que todo esse processo, né, antes de mais nada, dizer que todo esse processo de independência, né, primeiro foi inspirado, né, nos princípios iluministas, que vai determinar com que essas duas colônias, principalmente, né, essa aí que vocês estão vendo, melhor, essas duas áreas de colônias, tanto do norte como do sul, que ficou conhecido como as 13 colônias norte-americanas, né, que estão distribuídas nesse espaço, vão ser todo influenciado pelas ideias iluministas, tá certo? Pelas ideias iluministas. Como vocês sabem, né, que o iluminismo foi um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, na Holanda e na França nos séculos XVII e XVIII e trouxe o quê? Um desenvolvimento intelectual, né, que deu origem às ideias de liberdade política e econômica. E essas ideias defendidas por quem? Pela burguesia, tá certo? Então, primeiro, né, então as colônias do norte, né? Vocês vão ver que a colônia do norte, como está aí na imagem, certo? Uma região colonizada por protestantes europeus, principalmente, né, ingleses, que fugiam das perseguições religiosas. Esses grupos chegam na América do Norte com o objetivo de quê? De querer transformar a região num próspero lugar para a habitação das suas famílias. Olha só, certo? Então a gente percebe que é uma política de povoamento, de produção diversificadas, né? De pequenas e médias propriedades, trabalho livre, né? Família assalariada, mercado interno. Então, segundo a imagem que vocês estão vendo, né? Você vai ver que esse lado da colônia, né? Norte, vamos dizer, na região do norte, vai acontecer esse processo de colonização. Essa região também é chamada de quê? De Nova Inglaterra. E ela vai sofrer com uma colonização de povoamento com a seguinte característica: ó, mão de obra livre, economia baseada no comércio, certo? Pequenas propriedades e a produção para o consumo do mercado interno. Comparando as colônias do norte para a colônia do sul, né, que é a colônia do sul, vocês estão vendo aí no mapa, né, que é a partir da Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia. Essas colônias do sul, ao processo de colonização vai ser totalmente diferente da colonização do norte, da região do norte. Então, o que acontece? Essa região vai sofrer uma colonização de exploração, exploradora. Era explorado pela Inglaterra e tinha que seguir o pacto colonial. Então, tudo que produzia tinha que ser enviado para onde? Para a metrópole. Tudo que produzia ali.
E o Pacto Colonial, como você já sabe, né, que era um sistema de leis e normas que as metrópoles impunham às suas colônias durante o período colonial. Então, tudo que o país, né, melhor, tudo que essas colônias produziam beneficiavam a Inglaterra, tanto na área econômica como também na área territorial, certo? Então, o que acontece? Vai perceber que essa região era explorada pela Inglaterra e tinha que seguir o pacto colonial, como eu acabei dizendo, né? Eram baseados no latifúndio, na mão de obra escrava, produção para exploração, né? Para a metrópole, monocultura, tá bom? Então, o que acontece, gente? Outro fator que vai ser importante para a independência dos Estados Unidos vai ser a Guerra dos 7 Anos, que é de 1756 a 1763. 63. Esta guerra ocorreu entre a Inglaterra e França, certo? E foi uma guerra pela posse de território na América do Norte. E quem vai vencer essa guerra? Com certeza a Inglaterra ganha, né? A Inglaterra sai vencedora, a França perde. E a gente percebe, né, que através dessa guerra, a metrópole, né, por causa do grande prejuízo que essa guerra causou, ela vai arranjar uma forma de suprir esse prejuízo. Como? Cobrando altos impostos, né, e pelos prejuízos das batalhas dos colonos que ali habitavam. Então, eles vão começar a cobrar a partir dos americanos do norte, então a colônia do norte, a pagar altas taxas de impostos para que viesse suprir o prejuízo causado pela guerra. Com essas taxas de altos impostos, os colonos vão surgir dentro da colônia do norte uma grande insatisfação e protestos e manifestação contra a Inglaterra. Então, o que acontece? A Inglaterra ela vai resolver, né, aumentar vários impostos e taxas, como eu acabei de dizer aqui, e fazendo isso, ela vai criar o quê? Novas leis que vão tirar praticamente a liberdade norte-americana, certo? Dos norte-americanos. Então, que leis são essas que foram criadas com o fim da Guerra dos 7 Anos, né? Que foi a Lei do Selo, a Lei do Açúcar, a Lei do Chá, a Lei do Aquartelamento, ou então a Lei do Alojamento, certo? Então, dentre estas leis, podemos citar essas daí. Então, a Lei do Chá, né, que deu o monopólio do comércio de chá para uma companhia inglesa. A Lei do Selo só seria vendido, né, melhor, todo produto vendido na colônia deveria ter o selo inglês. Então, tudo que for fazer tem que ser pago. A Lei do Açúcar só seria vendido o açúcar vindo das Antilhas inglesas. Então, essas leis começaram a criar, né, uma insatisfação dentro da colônia, dentro da colônia do norte. Então, essas taxas de impostos geraram muitas revoltas nas colônias. Um dos acontecimentos, né, de protesto mais conhecidos ficou chamado como a Festa do Chá em Boston. Tá? Então, foi uma forma que esses colonos acharam para reivindicar essas leis implantadas pela Inglaterra para cobrir o prejuízo da Guerra dos 7 Anos. Então, o que foi que eles fizeram? Né? Foi uns acontecimentos assim, que protestaram mesmo, né? Os colonos protestaram de uma forma bem hilária. Então, o que aconteceu? Né? Os colonos invadiram, né, à noite, né, diz que foi à noite, um navio inglês carregado de chá, e eles estavam vestidos de índios. E eles começaram a jogar, né, para fora dos navios carregamento, né, de chá, jogando dentro do mar mesmo. Então, este protesto gerou uma forte reação da metrópole, né? A Inglaterra não gostou dessa atitude dos colonos e que exigiu o quê? Né? Que os habitantes viessem agora suprir com esse prejuízo. Então, o que acontece? Além de colocar os soldados ingleses cercando a cidade, eles também vão criar agora outra forma, outra lei, para que eles venham como fosse uma punição pelo fato deles terem feito esse protesto, não aceitando as leis, né, as taxas que foram cobradas, né, com relação aos impostos plantados pela Inglaterra nas colônias. Então, o que vai acontecer? Vai surgir uma lei as leis intoleráveis, como está aí, vocês estão vendo, né, que eram leis designadas, que foi, né, promulgada pelo Parlamento em 1774, que, em represália à revolta da Festa do Chá, com o objetivo de quê? De conter o clima de insubordinação. Então, o que acontece? Então, dizer, se você quer fazer isso, então, a partir de agora também vai ser criada essa leis intoleráveis. Então, vocês vão ser obrigados agora também a quê? A
fornecer moradia, alimento e transporte para os soldados ingleses. Então isso aí, gente, vai ser outra coisa que vai culminar, né, numa satisfação dentro das colônias, dentro daquela região, tanto na colônia do norte, do sul. Vai começar a surgir, né, vários congressos para que venham os ideais, né, iluministas de liberdade, de independência, vai começar a surgir dentro do continente ali, né, dentro das 13 colônias. Interessante que em 1774, os colonos do norte resolveram promover um congresso para tomarem medidas diante de tudo o que estava acontecendo. Eu observo que esse congresso não tinha caráter separatista, mas pretendia o quê? Retomar a situação anterior, né? Colocando um fim nas medidas restritivas que a Inglaterra tinha colocado com relação a algumas leis, né? e algumas leis e cobrança de taxas dentro das colônias. Então, isso aí vai ser criado o quê? Né? Através dessa reivindicação, vai criar o primeiro Congresso da Filadélfia, que tem como objetivo acabar com as leis impostas pela metrópole. E, com certeza, essa será a nossa próxima aula, tá? Da nossa próxima semana, tá certo? Então, a gente finaliza aqui. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam pesquisar mais sobre esse conteúdo. Na próxima semana, iremos estudar sobre esse Congresso da Filadélfia, que é o primeiro, o segundo Congresso da Filadélfia, até o processo de independência norte-americana. Tá certo? Obrigado, galerinha, e até a próxima.